A maldição do charro negro, o sinistro acordo com o diabo revelado, uma lenda terrorizante. A noite em São Paulo era implacável. As ruas desertas, tomadas pela escuridão, eram um convite ao medo. Débora, enfermeira de 32 anos, caminhava apressada após mais um longo turno no hospital. A insegurança a seguia como uma sombra, e a cada passo o coração acelerava, ouvindo barulhos estranhos nas vielas. Foi então que seus olhos se fixaram em um objeto brilhante na calçada. Um amuleto, estranhamente bonito, refletindo a luz da lua. Mas em sua mente ecoaram as histórias que ouvira na infância sobre o charro negro, a entidade que promete poder e riqueza em troca de almas. Um arrepio percorreu sua espinha. Nos dias seguintes, a atmosfera no bairro mudou abruptamente. Crianças começaram a desaparecer, e os vizinhos, antes unidas, agora trocavam olhares nervosos, sussurrando sobre o que poderia estar acontecendo. Débora sentia a tensão no ar, uma ameaça invisível que rondava as esquinas em meio às sombras. O pânico tomou conta da comunidade. O velho Gilberto, morador que guardava segredos, falava sobre o charro negro. Ele se alimenta do medo, disse ele, com a voz trêmula. Acredita que está tudo tranquilo, mas alguém entre nós fez um pacto. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carla, sua amiga de infância, desapareceu numa noite. O desespero tomou conta de Débora. Com o sangue pulsando nas veias, decidiu agir. A polícia? Inútil. Ninguém confiava neles. Enquanto escutava as conversas furtivas entre os vizinhos, notou que todos pareciam nervosos, como se carregassem um peso. Um traidor. Alguém que fizera um pacto, condenando a todos. O clima se tornava insuportável e a sombra do charro negro parecia mais perto a cada dia. Determinado a salvar Carla, Débora se dirigiu ao local onde ousavam para brincar. As luzes da rua tremiam e seu coração disparou. Ao virar uma esquina, a presença do charro negro parecia palpável, um frio que a envolvia como um manto. O riso de uma criança ecoou pela escuridão e uma sombra se revelou atrás dela. Débora parou, presa em um misto de terror e expectativa. Sabia que o que estava prestes a enfrentar era maior do que ela imaginara. Com o sangue gelado, ela se virou rapidamente, gritando pelo nome de Carla, sem perceber que a verdadeira luta pela sobrevivência e pelas almas da comunidade acabara de começar. O ar estava pesado com a promessa de que nada seria como antes. A escuridão parecia engolir Débora, deixando-a imersa em um horror sem fim. O riso infantil ecoava à distância, mas parecia distorcido, como uma canção fúnebre que apenas a fazia sentir-se mais sozinha. O que deveria ser um brilho de esperança na procura por Carla, agora se transformava em um pavor que pulsava nas sombras, fazendo seu coração disparar como um tambor de guerra. Ela apertou os dentes, segurando a lâmpada do celular como uma arma, seu único escudo contra o que estava à espreita nas trevas. Um movimento na esquina à sua frente a fez paralisar. Era alguém ou algo. A silhueta era humana, mas a postura exagerada e os olhos que brilhavam com uma intensidade sobrenatural não eram nada normais. Débora respirou fundo, tentando manter a coragem. "Carla!" gritou mais uma vez, a voz trêmula, mas com um tom de determinação. A figura se movia lentamente. Os passos eram pesados, como se cada passo trouxesse um peso imenso. Com a luz do celular, ficou mais nítido. Era uma mulher, mas seu rosto estava coberto por uma sombra que parecia indecifrável. O medo cresceu como um monstro, a ponto de devorar sua sanidade. "Você não deveria estar aqui", sussurrou a sombra, a voz ressoando como um sussurro retirado de uma lenda macabra.
Débora se lembrou das palavras de Gilberto, do pacto. Poderia a mulher ser a traidora, a responsável pelo desatino que assolava a comunidade? As crianças, o charro negro? Um arrepio percorreu sua espinha, encontrando a fronteira entre a culpa e a inocência. "Onde está Carla?" exigiu. A raiva em suas palavras fervia com cada segundo que passava. A mulher esboçou um sorriso malicioso, os dentes brilhando na escuridão, como se estivesse apreciando a angústia de Débora. Ela pertence a ele agora. E com um gesto rápido, a sombra desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O desespero tomou conta de Débora, e ela recomeçou a correr. De repente, a cidade se transformou em um labirinto. Cada rua que virava a levava longe de casa, e cada sombra parecia uma advertência. O medo a aliciava, chamando-a a desistir, mas ela não podia. Subitamente, uma risada ecoou novamente. Era Carla. Seu coração quase estourou de alívio, mas o eco da risada a levava a um lugar ainda mais tenebroso. A voz familiar estava distorcida, imersa em entonações que não pareciam suas. Débora seguiu a direção da voz, atravessando um parque abandonado. A lua, que antes era um farol de esperança, agora oferecia pouca iluminação, transformando o ambiente em um cenário de pesadelo. Galhos secos estalavam sob seus pés, e sombras se moviam ao longe, como se as árvores tivessem vida própria. Então, no fundo do parque, ela a viu. Carla estava sentada em uma pedra, cercada por uma luz fraca. O rosto dela estava pálido, e os olhos pareciam vazios, como bolsas sem alma. Débora se aproximou, os pés pesados na terra fria. "Carla, meu Deus, você está bem?" questionou, agachando-se ao lado da amiga. Mas quando Carla virou a cabeça, seus lábios se curvaram em um sorriso que não era dela. Era apenas a máscara do horror que o charro negro havia imposto. Um aviso para Débora. "Você não sabe", murmurou Carla, sua voz agora diferente, distante. "O que você está prestes a fazer." O mundo ao redor parecia girar. Débora se levantou abruptamente, seu estômago encolhendo-se em uma convulsão de terror. Antes que pudesse processar, uma sombra vasta se aproximou delas, mais intensa do que qualquer outra que já tivera a coragem de encarar. Então, um som estrondoso ecoou, como um trovão, e o ar se encheu de uma sensação inegável de que o charro negro estava ali, observando, esperando. O frio se instalou com força e, de repente, o chão sob os pés de Débora começou a se partir. A última coisa que ouviu foram gritos e o riso do charro negro ecoando nas veias da noite. E foi então que tudo ficou negro. Mas algo ainda restava. Mesmo no escuro, ecoava uma pergunta. Quem entre nós realmente fez o pacto? Débora voltou a si. Ou pelo menos pensou que voltara. O ar parecia pesado, quase palpável, e a escuridão que a envolvia tinha uma textura viscosa. Seus sentidos estavam adormecidos, mas um impulso primitivo a fez se erguer rapidamente. Uma dor latejante lhe percorreu a cabeça, e ela tocou o chão, sentindo a umidade da terra fria. O barulho da noite estava ameaçadoramente em silêncio, como se a cidade inteira contivesse a respiração. Quando tentou se lembrar do que havia acontecido, sua mente se encheu de imagens fragmentadas. Carla, riso distorcido, a sombra do charro negro. O riso daquela criança, entrelaçado com o eco de vozes que não reconhecia, misturava-se à sua confusão. O susto virou uma vertigem aterrorizante enquanto Débora se levantava, sentindo a ardência da ansiedade em seu peito e o corpo tremendo de frio. Preciso encontrar Carla, pensou, buscando um fio de esperança em meio ao tremor de pânico. Ela olhou ao redor, tentando se localizar. A escuridão ainda dominava, mas uma luz distante piscava como um farol solitário. Com a lâmpada do celular nas mãos, cada passo parecia carregado de uma advertência.
O parque que havia atravessado antes parecia diferente, como se a noite tivesse mudado as regras. Estrondos sombrios ecoavam ao longe, como se a própria terra reclamasse por algum tipo de justiça. Movendo-se lentamente, o coração pulsando no ritmo frenético da adrenalina, Débora se dirigiu à luz. À medida que se aproximava, percebeu que não era uma luz comum. Parecia pulsar, como um coração cadenciado e inquieto, e irradiava uma energia estranha. Quando alcançou o local, o cenário a recebeu com um espetáculo horrendo. Era um altar rudimentar feito de galhos retorcidos e pedras, tudo ornamentado com velas acesas que dançavam suas chamas diante de uma brisa inexistente. No centro, algo ou alguém estava deitado, escondido na penumbra. A imagem cortou o ar entre Débora e a real compreensão do que via. Carla estava ali, mas não a Carla que conhecia. Seu corpo parecia imóvel e seu rosto estava marcado pela palidez e uma expressão perdida. A aura ao redor dela refletia uma tristeza profunda e um desespero sufocante. O estrondoso riso infantil retornou, mais perto agora, como se emergisse do próprio solo. Débora virou-se, seu corpo congelado de horror. O charro negro estava ali, uma figura colossal, cercada pelo rastro de sombras, observando-a com olhos que brilhavam na penumbra. Você não entendeu. A voz do charro ecoou, como um retumbar distante de um trovão. O pacto está completo. Ele estendeu a mão, e uma sombra em forma de serpente serpenteou a seu redor, sugando cores e vida da cena. O coração de Débora disparou, absorvendo a magnitude do que estava prestes a ocorrer. Naquele momento aterrador, ela percebeu que não se tratava de salvar Carla, mas de salvar a si mesma. "O que você quer de mim?" gritou, a voz perdida no desespero. "Sacrifício", o charro respondeu, a palavra se arrastando como um arauto de fatalidade. Com um movimento rápido, ele apontou para Carla. O eco do riso se intensificou, um som que parecia emanar da própria terra, profundo e ancestral, como se cada criança que nunca teve esperança na cidade estivesse ecoando com o riso daquele ser maligno. Débora sentiu que o chão estava se desfazendo sob seus pés, e a única coisa que a impedia de cair era a decisão que ainda não havia tomado. O que ela precisaria sacrificar para detê-lo? A verdade fervilhava em sua mente, e ao mesmo tempo um terror absurdo a dominava. Ela não poderia, não iria fazer isso. Mas o charro negro estava certo. O que estava em jogo tornava a situação insuportável. E foi exatamente nesse momento que Carla abriu os olhos, um brilho insondável e obscuro refletindo entre eles. "Débora", ela murmurou, e a noite inteira pareceu respirar com expectativa. Uma revelação estava prestes a surgir, quebrando o muro que separava a salvação da condenação. O que mais aguardava no fundo daquela sombra? E qual era o verdadeiro custo da liberdade? O eco da pergunta ressoou e apertou o coração de Débora, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. Débora sentiu o puxão gelado da realidade ao olhar nos olhos de Carla. O brilho sombrio que antes parecia perdido, agora refletia uma profundidade de conhecimento, algo que ia além da inocência infantil. O riso retumbante do charro negro se intensificou, enquanto a saudade de um tempo mais simples se misturava ao terror iminente. "Débora", a voz de Carla ecoou em um tom que não era dela. Era como se algo estivesse falando através dela, um sussurro antigo que a própria noite carregava. "Você não sabe o quanto eu desejei que você viesse me buscar, o que ele prometeu a mim." O charro negro sorriu, um sorriso que não era humano, cheio de dentes afiados, um bocado de escuridão em forma de alegria. Ele se aproximou, a sombra ao seu redor crescendo, como se estivesse absorvendo a própria luz das velas.
A aura de desespero ao redor de Carla pulsava, e Débora sentiu uma pressão constante sobre seu peito, como se estivesse sendo empurrada para mais perto da escolha que não queria fazer. "O que ele prometeu a você?" ela perguntou, a voz quase um trêmulo frágil. Carla continuou a olhar para ela, mas agora havia uma frieza na expressão da menina. "Ele disse que poderia me dar tudo o que eu sempre quis, diversão, amigos, mas a um preço." O rasgar do silêncio foi interrompido por um tremor no chão, e as sombras dançaram freneticamente. Os galhos do altar pareciam se contorcer, formando formas grotescas que imitaram rostos de crianças, todos com expressões sufocantes e agonizantes. Débora não conseguia desviar o olhar da cena horrenda. O pacto de Carla a atingiu como um soco no estômago. "Você está presa nisso, Carla!" gritou Débora, a dor na sua voz se misturando ao desespero. "Não é tarde demais para você!" O riso do charro negro era preenchido com um tom de contentamento mórbido. "Não existe saída, Débora. O sacrifício deve ser feito. O que vale a pena proteger neste mundo já foi perdido." Neste instante, a atmosfera ao redor amplificou-se, como se o próprio universo estivesse retendo a respiração. Carla começou a se erguer, sua forma tornada quase etérea, os contornos desaparecendo e se confundindo com a escuridão. As chamas das velas projetaram sombras distorcidas, revelando figuras que misturavam pessoas a seres grotescos, como se a cidade estivesse viva e assistisse. "Deixe-a!" gritou Débora, sentindo a fúria acender em seu interior. O charro negro respondeu com um olhar sombrio e as sombras intensificaram a pressão. Um impulso brutal a arrastou para a frente. A escolha que estava por trás das palavras do charro pesava como uma âncora em um mar revolto. O que significava sacrificar? O que ele realmente queria? Sua mente fervilhava com a possibilidade de perder Carla para sempre ou sucumbir ao que a criatura desejava. "Você pode ser o meu último sacrifício, Débora", a voz do charro ecoou nas profundezas da noite. "Em troca, a vida da sua amiga será poupada." A repugnância em suas palavras penetrava fundo. Débora lutou contra a vontade de ceder. O preço de sua liberdade e da vida de Carla se tornava um labirinto sem saída. E nesse momento, ela tomou uma decisão. Olhou firme nos olhos de Carla. "Eu nunca vou permitir que isso aconteça, não importa o que custe." E ao dizer isso, um fogaréu de coragem irrompeu dentro dela, uma onda de força que a fez aproximar-se do altar. O charro negro rangeu os dentes, os olhos brilhando como brasas, projetando uma exigência de resposta a essa ousadia. Mas antes que ela pudesse formular um plano, as vozes infantis se tornaram um só, ecoando como um lamento coletivo, e uma fissura abriu-se no chão, revelando um abismo negro. A terra se contorcia, uma convocação para um sacrifício muito maior. O que estava à espreita nas profundezas? O que o charro negro realmente pretendia? O tempo começava a correr e cada segundo era uma agonia. Débora sabia que a escolha definitiva estava prestes a ser feita, e o que se seguia poderia muito bem ser o abismo que consumiria tudo o que conhecia. A fissura no chão expandiu-se, revelando um vazio sem fim que exalava um cheiro de morte e desespero. Era um chamado, uma promessa de poder que começava a seduzir Débora com sua suavidade enganadora. As sombras ao redor pareciam se agitar, como se a terra estivesse ansiosa por um novo sacrifício. O coração de Débora batia forte, cada batida ecoando um lamento silencioso. "Carla!" gritou, tentando romper a influência do charro negro. Mas isso só parecia diverti-lo ainda mais. Ele se inclinou, os dentes afiados reluzendo à luz das velas, e riu com um som profundo que reverberava nas pedras do altar. "Você não entende, Débora." A voz de Carla era uma mistura de dor e uma nova resolução, como se ela estivesse sendo puxada para longe do que sempre conheceu. "Ele me deu tudo. Eu gosto de quem eu sou agora." O olhar de Carla se fixou em algo que Débora não podia ver, uma sombra escorregadia que prometia alegria em troca de algo horrendo. Débora não queria acreditar que sua amiga pudesse ter se entregado à escuridão, mas a transformação nos olhos dela era inegável.
A realidade distorcida da infância estava desaparecendo, e o espírito que uma vez habitou Carla estava se esvaindo, dando lugar a algo mais sombrio. "Você não pode querer isso!" implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Lute, Carla! Você ainda é você!" A sombra do charro negro começou a se expandir como uma nuvem de fumaça em ebulição, envolvendo as duas. O ar ficou pesado, como se uma tempestade se aproximasse, e as vozes das crianças aumentaram em intensidade, tornando-se um grito coletivo de angústia. "Você só precisa fazer a escolha certa, Débora." A voz do charro era um sussurro melódico, cheio de promessas. "Um último sacrifício e sua amiga será livre." Seus olhos presos naquela escuridão pulsante, Débora começou a sentir a pressão da escolha. O peso de todas as lembranças de sua infância, as risadas, os jogos, o amor que uma vez compartilharam. Eram fragmentos de um tempo que escorregava pelas suas mãos e ela não queria que isso acabasse ali. Mas a imagem de Carla, consumida pela escuridão, era um grito silencioso. "Se você me deixar ir, me deixará livre!" gritou Carla, sua voz agora dividida entre o desespero e um novo desejo. Débora percebeu que cada segundo que passava enfraquecia a conexão que tinham. As sombras dançavam e a fissura no chão parecia chamá-las para a escuridão. O charro negro estendeu a mão, inconvitiva, e a sensação de poder emanava dela. As promessas de alegria, de um mundo sem dor, eram tentadoras, mas com um custo muito alto. "Escolha, Débora. Ou você se sacrifica, ou sua amiga se perderá para sempre neste abismo." Débora fechou os olhos, respirando fundo, tentando processar o que estava acontecendo. A sensação de impotência era esmagadora. O que poderia ela fazer? Na escuridão, percebeu que todas as suas decisões até aquele momento a conduziram a esse instante. A escolha não era apenas entre a vida de Carla e a sua. Com um último lampejo de esperança, ergueu a cabeça. "Se eu sacrificar minha vida para salvá-la, o que você fará em troca?" perguntou, a voz firme apesar do medo. O charro negro hesitou por um momento, seus olhos brilhando de interesse. "Ah, você compreendeu. Existe uma força poderosa na dúvida, Débora." A voz do charro revelava uma alegria insana. "Vamos ver até onde você está disposta a ir." A terra começou a tremer novamente e a fissura se alargou. De dentro dela, uma luz vermelha pulsante começou a surgir, revelando contornos de formas indistintas, coisas que esperavam ansiosamente pelo momento de se manifestar. O que mais estava oculto sob a superfície? Quais horrores estariam prestes a se libertar? A linha entre amizade e sacrifício estava se desfazendo, e pela primeira vez, Débora sentiu que talvez houvesse mais em jogo do que a vida de Carla. O abismo, agora, não era apenas um destino, mas um chamado. O que aconteceria se ela falhasse? A resposta estava prestes a se revelar. As formas indistintas dentro da fissura começaram a ganhar vida, como se uma respiração sufocante emergisse da própria terra. Débora se sentiu presa, a atmosfera era opressiva, um peso em seus pulmões que tornava difícil até mesmo pensar. O brilho vermelho pulsante iluminava o rosto de Carla, mas não era um calor reconfortante, era a luz da condenação. "Débora, não seja tola!" gritou Carla, a desespero se misturando à urgência da situação. As marcas prévias de sua amizade agora pareciam desvanecer-se, enquanto a escuridão a envolvia, bordando seus traços com sombras grossas e traiçoeiras. "Não faça isso, você não sabe o que está por trás desse acordo." O charro negro inclinou-se para a frente, seus olhos malignos observando as duas com um brilho cruel. O riso que saiu de sua boca ecoava pelo altar, reverberando nas pedras como um aviso, um eco de antigas maldições. Os murmúrios das crianças que outrora preenchiam o espaço eram agora gritos despedaçados, uma sinfonia de dor que clamava por liberação. Débora lutou contra a impiedosa sensação de desespero.
Ela não queria perder sua amiga, mas essa não era mais a Carla que conhecia. Em um instante sombrio, vislumbrou o abismo, a possibilidade real de tudo acabar ali. O charro negro estava se divertindo com a cena de agonias, como um artista de um espetáculo grotesco. A escolha é sua, minha querida. O charro inclinou a cabeça, como se estivesse ansiosamente por um movimento. Sacrifique-se e descubra a verdadeira liberdade, ou deixe sua amiga se perder. As palavras começaram a se entrelaçar na mente de Débora. A liberdade prometida era um veneno doce que ameaçava seduzi-la. A fissura no chão agora pulsava com vida, um chamado que parecia prometer não apenas poder, mas um escape de todo o sofrimento. Mas a que custo? As visões dos rostos das crianças tomadas pela dor surgiram em sua mente, imagens vívidas que a faziam tremer. "Não!" gritou Débora, sentindo um fervor dentro de si. "Eu não vou deixá-la ir." Carla olhou pela primeira vez, como se a esperança tivesse penetrado em seu coração. "Débora, você precisa entender. A liberdade que ele fala não é apenas sobre mim, é muito mais." Suas palavras estavam repletas de um temor que ninguém poderia ignorar. E então, num movimento repentino, a terra se abriu de forma mais ampla, revelando uma mão esquelética que emergia lentamente da escuridão. A mão estendia os dedos gélidos, como se estivesse buscando um toque, um contato. O cheiro de morte aumentou, uma onda de fedor que quase levou Débora aos seus limites. O que seriam aqueles que estavam adormecidos sob o solo? Havia uma etiqueta de aviso na escuridão: "Não olhe." Carla gritou novamente, agora quebrada. "Você não pode deixá-la se levantar, é a prisão de almas." O charro negro observava, o deleite em seu rosto crescente, enquanto a mão se arrastava para cima, revelando um rosto pálido, marcado pela dor e pela raiva. Era uma criança, uma menina com a expressão de desespero inevitável. Débora estava paralisada. O que era aquela aberração que agora emergia do solo? O que estava por trás daquela maldição escondida na terra? Em uma fração de segundo, ela percebeu sua escolha: ajudar Carla e impedir que aquele horror se manifestasse, ou sacrificá-las a ambas, ao se entregar à escuridão para trazer paz. O desespero clamava por ela, enquanto a fissura parecia sugerir uma saída, um caminho para algo além de sua compreensão. "Eu não sei se posso." Sua voz tremia ao enfrentar o abismo que se abria em seu coração. E nesse instante, o mundo ao seu redor pareceu congelar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Com um último olhar para Carla, Débora se viu em uma encruzilhada, e a pergunta cravou fundo em seu peito: até onde ela iria para salvar sua amiga? A luz pulsante da fissura subiu um pouco mais, enquanto a mão da criança finalmente se soltou, revelando algo que Débora nunca poderia imaginar. O horror estava apenas começando. A criança finalmente emergiu da fissura, os traços de seu rosto contorcidos em uma expressão de ansiedade misturada com uma raiva profunda. Seus olhos, uma poça de escuridão, refletiam o tormento que ela havia testemunhado. Débora mal conseguiu conter um grito, paralisada pela visão grotesca. A criança, agora totalmente exposta, tinha pele pálida como cera, com veias escuras pulsando sob sua superfície, como se algo ou alguém estivesse se debatendo dentro dela. "Você não pode deixar que ela caminhe", gritou Carla, avassalada pela própria abominação à sua frente. Seus olhos se encheram de lágrimas, misturando-se ao terror que a envolvia. É o último grito das almas perdidas. Ela não é apenas uma criança. O charro negro observava, satisfeito, a cena se desenrolar como uma dança macabra. O que antes era um sussurro, a contemplar agora tomava forma, uma sinfonia de dor e tristeza, uma serenata para a morfina da esperança quebrada. A criatura se moveu lentamente, como se estivesse se reencontrando com um mundo que a havia esquecido.
Um dedo esquelético apontou para Débora. Sua voz era um sussurro cortante, como se a própria terra estivesse murmurando para ela. Ajude-me, a criança implorou, mas seu tom estava revestido de uma tristeza tão profunda que quase parecia um aviso. Você sabe o que é libertar. Débora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A palavra libertar não parecia um pedido, mas uma ameaça insinuante. O tempo parou, cada batida de seu coração soando como um tambor de condenação. O que você quer? Perguntou Débora, a voz trêmula, dominada pela curiosidade e pelo horror. A criança sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um esgar que iluminava a escuridão em seu olhar, como se ela tivesse conhecimento de segredos que fariam qualquer pessoa enlouquecer. Libertar, não só a mim, mas a todas nós. Sua voz aumentou, clamando. Sacrifique a alma dela e a sua será a única a se salvar. Carla estava em um estado de pânico. Débora, não escute, isso é uma armadilha! Mas Débora estava perdida em seus próprios pensamentos, os ecos de tortura das almas perdidas a cercando, como um labirinto sem fim. O charro negro divertia-se com a cena, os olhos brilhando como chamas. Pense bem, minha querida. O que você prefere? Perder sua amiga e continuar presa nessa vida horrível, ou finalmente conhecer a liberdade, mesmo que isso signifique eliminar Carla? Os ecos de sua voz competiam com os gritos na fissura. Virou-se lentamente para as sombras, escondendo-se sob um manto de risos sombrios. A fissura pareceu estender-se ainda mais, convidativa e ao mesmo tempo aterrorizante. Débora viu reflexos de rostos contorcidos, almas perdidas exclamando pela liberdade em um lamento que parecia atravessar gerações. As crianças, os sussurros, tudo aquilo puxava seu coração em direções opostas. Carla estava implorando, agora parada, um misto de medo e determinação. Eu não sou apenas uma amiga, ela disse, cada palavra cortando o ar pesado. Nós temos que lutar, juntas. Débora olhou nos olhos de Carla, buscando qualquer vestígio da amizade que sempre existiu. Poderia confiar na pessoa que, acima de tudo, sempre esteve ao seu lado, ou deixaria que a escuridão moldasse sua escolha? O que você escolher, nos dois pagarão, Débora, sussurrou a criança novamente, a fissura vibrando com sua voz. O tempo pareceu congelar, enquanto as alternativas se alastravam como uma sombra sobre suas mentes. O que seria o verdadeiro preço por essa liberdade? O charro negro estava agora em um fervor, empolgado com a indecisão delas. E acabou-se as palavras de Carla, quando a criança estendeu a mão em direção à fissura, como um convite para a escuridão. Uma decisão tinha que ser feita. E a fissura pulsava novamente, agora parecendo ansiosa, clamando por um sacrifício. O que estaria por vir? A batalha pela alma de Carla seria a única esperança ou um caminho inevitável para a perdição? A certeza do terror quase se tornava palpável, porque, naquele instante fatídico, a verdadeira maldição estava prestes a ser desvelada. O ar estava pesado, quase sufocante. Débora olhou para a fissura que pulsava como um coração batendo em desespero. A criança de olhos negros e sorriso maligno a observava, um espectro de sombras e promessas macabras. Carla estava próxima, a respiração ofegante, os olhos marejados de medo e determinação. Não, não podemos fazer isso! Carla gritou, seus gritos ecoando no espaço sombrio. A liberdade não pode vir à custa de outra vida! A criança riu, um riso que parecia atravessar o tecido da realidade. O charro negro se movia à margem da cena, absorvendo cada momento como se fosse um banquete. Ah, mas você ainda não entendeu, minha querida. Ele afastou as sombras que o cercavam, revelando seu rosto distorcido, como se 1000 horrores tivessem se amalgamado em uma única forma.
A vida é construída por sacrifícios. Somente uma das duas pode romper essa corrente, mas escolher a liberdade vem com um preço insano. Débora queria gritar, queria correr, mas algo a prendia. A fissura era como um ímã puxando-a para mais perto. A criança tão somente a observava, imperturbável, enquanto o mundo ao redor delas parecia desvanecer. "O que você sabe sobre liberdade?" perguntou Débora, a voz tingida de desafio, mesmo que seu corpo tremesse. "É apenas mais uma prisão em outra forma?" "Incrível", murmurou a criança. "Até mesmo as almas mais puras preferem a escuridão. Não há liberdade sem dor. E você, Débora, está à beira de escolher." Carla fez um movimento, tentando puxar Débora de volta. "Lute! Lute contra isso!" As palavras dela eram uma corda em meio a uma tempestade, mas o medo recobria suas vozes como um véu escuro. No instante seguinte, a fissura se abriu com um grito ensurdecedor. Um vento gelado soprou, abiscoitando a entrada. As vozes das almas perdidas se tornaram mais audíveis, clamando por socorro, transformando o ambiente em um eco amargo de sofrimento. "Ajude-me, Débora, assim como você me ajudou antes." A criança estendeu a mão mais uma vez e Débora a viu mergulhar na escuridão da fissura. Algo dentro dela pulsava, um instinto primal que a dizia "corra", mas algo mais forte a segurava. Carla, com lágrimas escorrendo, olhou diretamente nos olhos de Débora. "Não é só sobre nós, é sobre todos eles. Cada grito que você ouviu, se você escolher permitir isso, você será responsável por todas aquelas almas." Ouvindo as palavras de Carla, a mente de Débora começou a girar. As lembranças de suas infâncias, os momentos de alegria manchados pelo medo, tudo estava agora em um equilíbrio instável. Ela não poderia, não deveria, permitir que aquela cena se concretizasse. "Você não sabe o que está pedindo", gritou Débora para a criança. A criança sorriu, mais uma vez, mas agora havia um tom de desespero em sua voz. "Você realmente acha que tem uma escolha?" Nesse momento, uma onda de energia percorreu a fissura. As sombras começaram a se agitar. A criança hesitou, meio como se estivesse sendo puxada de volta. Aquela presença estava se intensificando, e o charro negro se movia como se estivesse se preparando para o espetáculo final, os olhos brilhando com um desejo por caos. E o silêncio caiu, um silêncio impenetrável. Carla olhou para Débora, sua expressão uma mistura de expectativa e terror. Débora entendia que a escolha a encurralava, um sacrifício, um grito. Mas qual deles seria? Carla ou ela mesma? Nesse instante fatídico, quando tudo parecia fragilizado pela dúvida, uma nova onda de sombras emergiu, envolvendo as duas, subindo até seus pescoços. Era como se a fissura tivesse vida, como se estivesse esperando por uma resposta. "O sacrifício deve ser feito", ressoou a voz do charro negro, reverberando nas paredes da escuridão, ao mesmo tempo convidativa e ameaçadora. E ao levantar a cabeça para a fissura, Débora percebeu que a escolha não era entre ela e Carla, mas algo muito maior, algo que poderia quebrar tudo ao seu redor. Nesse instante, as sombras se agitaram e algo grogue começou a emergir de dentro da fissura, uma nova figura que mudaria tudo, um novo terror, um novo dilema a encarar. O que ou quem havia surgido da escuridão? Seria a salvadora de suas almas ou um novo desespero? As respostas estavam mais próximas do que imaginavam. A fissura pulsava freneticamente, a energia emanando dela era quase tangível, como se uma tempestade estivesse se formando dentro daquela escuridão. As sombras dançavam e contorciam-se, revelando uma figura que emergia lentamente, como se estivesse se libertando de anos de aprisionamento. Era uma mulher, seus olhos brilhavam como brasas em meio ao abismo. O cabelo, solto e desgrenhado, parecia deslizar como tendões de fumaça ao redor de seu rosto pálido. Os lábios secos se abriram, e uma voz profunda e ecoante falou, não a partir de sua boca, mas como se ressoasse na própria terra em que estavam.
Vocês ainda acreditam no poder da escolha? A mulher sorriu, um sorriso que misturava dor e malícia. O que é uma escolha, senão uma corrente que os aprisiona? Carla ficou paralisada. A percepção de que a situação estava prestes a confrontá-las com uma verdade ainda mais insuportável fazia sua pele parecer arrepiada. Débora, por outro lado, sentiu algo familiar na presença daquela mulher, como se já a conhecesse de outras vidas. «Quem é você?» perguntou Débora, a voz trêmula, mas decidida. Eu sou o eco daquelas que vieram antes, dos que cruzaram a linha tênue entre a vida e a morte. Uma mulher como você, perdida no labirinto de decisões que não lhe pertencem. As palavras da mulher penetraram na mente de Débora como facas afiadas. E, ao mesmo tempo, algo dentro dela se agitou. Ela tinha ouvido histórias semelhantes em sua infância, contadas por sua avó em noites de tempestade. Histórias sobre o charro negro, que era alimentado por aqueles que hesitavam. «O que quer de nós?» Carla interrompeu, a voz trêmula, mas firme. «A liberdade que oferecem tem um preço», continuou a mulher, como se não a tivesse ouvido. «Vocês sabem disso melhor que ninguém. Existem coisas que não se podem desfazer. Se uma de vocês escolher a fissura, a outra permanecerá, em um ciclo interminável de tormento». Os olhos do charro negro brilharam com um brilho insano, como se estivesse se alimentando do desespero crescente ao redor delas. «Ele se alimenta das suas dúvidas», sussurrou a mulher, mirando diretamente para Débora. «Vocês podem derrotá-lo, mas para isso devem compreender sua verdadeira natureza. A fissura é tanto uma porta quanto uma prisão. Não há liberdade sem sacrifício, mas nem toda morte é uma libertação». Ouvindo isso, o ar ao redor parecia vibrar. Débora sentiu a mão de Carla apertando a sua, um lembrete do que estavam prestes a perder. Mas a ideia de sacrificar-se apenas para salvar a amiga a fazia sentir-se culpada. Que direito tinha de decidir quem viveria e quem morreria? «E se?» começou Débora, mas a mulher a interrompeu. «Estão sendo observadas. O charro negro não está interessado apenas na sua tristeza, mas no potencial de sua força. Um espaço de luz, mesmo que pequeno, pode combater a escuridão». Enquanto as sombras ameaçadoras se moviam ao redor, um pensamento aterrador passou pela mente de Débora. E se não houvesse escolha? Em um momento de clareza, ela gritou, sua voz ecoando nas paredes da fissura. «Não mudes por mim! Se houver um preço, que eu o pague!» O charro negro transformou-se. Seus olhos ardentes fitaram Débora com uma intensidade que faria qualquer um transpirar frio. Ele se moveu em direção a ela, como se a escolha estivesse se concretizando. Mas antes que ela pudesse ser consumida pela escuridão ou pela inevitabilidade do sacrifício, a mulher avançou. O caos ao redor se intensificou e ela parecia flutuar entre pérolas de luz e trevas. «O que você faz?» a figura perguntou, visivelmente abalado pelo desenrolar dos acontecimentos. Débora sentiu a esperança e a desolação se entrelaçarem em um nó de urgência. O gesto da mulher era um convite, mas restava uma dúvida. A luz seria suficiente para romper a corrente que ligava suas almas ao charro negro, ou estariam apenas criando uma nova prisão? A fissura recuou e avançou, como um mar revolto, esperando a decisão final. A tensão na sala era palpável, e um pânico crescente dominou o coração de Débora. Ela olhou para Carla e, por um breve instante, uma pergunta pressentida cruzou suas mentes. Seriam fortes o suficiente para enfrentar a escuridão que se aproximava? E com essa pergunta reverberando nos ares, a luz e a sombra se preparavam para o embate, indo muito além de qualquer sacrifício que já haviam imaginado. Débora percebeu que a luta não era apenas entre ela e o charro negro, mas uma batalha interna, uma escolha que ecoava na história delas.
A fissura pulsava sob seus pés, como uma serpente prestes a atacar. As vozes das almas perdidas ressoavam em seus ouvidos, clamando por liberdade, mas o que estavam dispostas a pagar por isso? Carla, precisamos nos unir, gritou Débora, a determinação ardendo dentro dela. O pânico em Carla estava se transformando em força, e as palavras de Débora a atingiram como um feixe de luz. Vamos enfrentar isso juntas, não podemos nos deixar vencer pela escuridão, Carla afirmou, e o brilho nos olhos dela começou a ressurgir, como se a esperança estivesse lentamente tomando conta do medo. O charro negro ficou irado, seus olhos relampejando com um ódio profundo. Ingênuas, a liberdade vem com um preço, e nenhuma de vocês conseguirá escapar da maldição. Nesse momento, a mulher que emergira da fissura ficou ao lado delas. A aura dela era um misto de fragilidade e força. O charro negro se alimenta do seu medo e da dúvida. O poder de um pacto não é feito de sacrifícios, mas da união de corações corajosos. Débora sentia a energia da mulher se misturando à sua, e uma onda de coragem as envolveu. As sombras se encolheram, receosas diante da centelha de determinação que crescia entre as três. A luz do altar parecia vibrar, pulsando como um coração esperançoso. Ninguém precisa morrer, gritou Débora, a voz ressoando com uma força que ela mal reconhecia. Se há um pacto a ser feito, que seja de luz, não de escuridão. O charro negro rangeu os dentes, a fúria dele era palpável, e a fissura ao redor dele parecia se deteriorar, como se ele estivesse perdendo o controle. O que vocês pretendem? A voz dele era um rosnado, uma ameaça a cada palavra. Nós escolhemos a vida, respondeu Carla, em uníssono com Débora. As sombras se contorciam, mas o poder de união delas começou a criar uma barreira invisível, desafiando as trevas. A mulher sorriu, e seu brilho parecia se expandir, iluminando o caminho para a vitória. Vocês têm que acreditar no poder que possuem. A luz não é apenas uma arma, é a esperança que reside dentro de cada um. Débora sentiu a força dela se amalgamar, como um feitiço sendo lançado. Naquele instante, a fissura começou a fechar lentamente, e o charro negro, incapaz de conter a força delas, começou a se desfazer em um mar de sombras. Não! Gritou o charro, a voz uma mistura de raiva e desespero. Eu sou a escuridão, ninguém pode me deter. Mas a luz se ergueu, e as vozes das almas perdidas começaram a se transformar de desespero em alívio. Juntas, elas canalizavam suas esperanças, seus sonhos enterrados, e lentamente a fissura tornou-se um mero eco do que uma vez foi. O que era sagrado não será mais negociado, gritou Débora, a voz firme e ressoante. Um raio de luz explodiu da união delas, iluminando toda a escuridão ao redor. O charro negro, agora cercado pela luz, começou a desaparecer, sua essência se desvanecendo em gritos amalgamados de angústia e frustração. E, com o último vestígio de poder, o charro negro gritou: "Vocês não terão paz, as sombras sempre voltarão." Mas a luz das meninas não se apagou. Elas se entreolharam, sentindo que aquilo que enfrentaram não era apenas uma batalha, mas uma transformação de sua amizade, um pacto que ungiria a vida, não a morte. Quando as sombras finalmente se dissiparam, o parque voltou a parecer familiar. As estrelas brilhavam sobre elas, como se o universo estivesse celebrando sua vitória. O altar, uma vez opressivo, agora estava adornado com flores que pareciam renascer da terra, como se um novo dia estivesse nascendo. Carla sorriu, um sorriso que agora refletia a verdadeira essência dela. Os olhos brilhavam e a vida pulsava de maneira renovada. "Conseguimos, Débora! Nós conseguimos!" Débora puxou Carla para um abraço apertado, sentindo a alegria e a liberdade vibrando entre elas. Nunca mais vamos deixar a escuridão nos afastar. Enquanto caminhavam juntas pelo parque, sentindo a brisa fresca e a luz da lua, sabiam que haviam vencido, mas também que sempre haveria uma vigilância.
O Charro Negro poderia se rebelar, mas agora, ao invés de medo, havia força, luz e esperança. A verdadeira liberdade não era apenas escapar da escuridão, mas permanecer unidas, enfrentando qualquer sombra que pudesse vir. E assim, sob o manto da noite sagrada, as duas amigas deixaram para trás a escuridão e seguiram em direção a um novo amanhecer. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Faça isso e ajude o canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão aterrorizante. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.